Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço. E como a gente tem visto nesse conflito na Ucrânia, a OTAN e os Estados Unidos têm evitado se envolver diretamente, pelos temores de uma escalada militar. E por outro lado, os russos também têm ameaçado o Ocidente para que não se envolvam ou haverá retaliações. E muita gente tem nos pedido para falar sobre isso. Mas o fato é que há uma série de razões pelas quais a Rússia e seus líderes militares pensarão várias vezes antes de confrontar diretamente a OTAN. E uma das principais razões é a inferioridade do poder aéreo russo em relação à OTAN e Estados Unidos. A frota de aeronaves russas é a segunda maior do mundo e hoje, em números, perde apenas para o poder aéreo dos Estados Unidos. É claro que analisar somente números não é suficiente, e a gente vai falar também sobre algumas capacidades. Mas os números geralmente já nos dão uma noção do poder aéreo, e numa comparação superficial entre os números e as capacidades do poder aéreo russo em relação à OTAN, a gente chega à conclusão que, mesmo ainda extremamente poderosa, a Rússia não poderia competir com os Estados Unidos e a OTAN no ar. A Rússia conta hoje com uma frota gigantesca de mais de 4.000 aeronaves de todos os tipos, contando com helicópteros, mas apesar desse número impressionante, só os Estados Unidos possuem cerca de 10.000 aeronaves, somando todos os seus braços armados. E levando em consideração aeronaves de combate, por exemplo, os russos possuem cerca de 1.500 aviões de caça e ataque, enquanto que os Estados Unidos possuem mais de 2.700 desses aviões. E além dos números, boa parte da frota russa é herança do poderio adquirido pela extinta União Soviética. E com exceção dos mais modernos Su-30SM, Su-34 e Su-35, que representam cerca de um terço dessa frota de 1.500 aviões, o restante são aeronaves mais antigas, como o Su-27, MiG-29, Su-24 e Su-25, e só dessas aeronaves são mais de 700, além das cerca de 130 unidades do MiG-31, que ainda possui uma boa capacidade de combate aéreo a longas distâncias, com seus poderosos mísseis R-37 com alcance declarado de mais de 300 km. Mas esse também é um avião da era soviética e que é detectado a centenas de quilômetros por caças e radares modernos. Estima-se que o radar do F-22, por exemplo, pode detectar um MiG-31 a mais de 300 km, enquanto que o MiG-31 detectaria um F-22 a poucas dezenas de quilômetros, talvez 20 ou 30, e um F-35 seria detectado a cerca de 30 a 40 km pelo radar do MiG-31, e o F-35 detectaria o caça russo também a centenas de quilômetros. E esses números também são semelhantes para os caças Su-30 e Su-35. O Su-34 também tem uma certa capacidade de combate aéreo, mas mais para autodefesa do que para engajar aeronaves inimigas. E sem contar o fato de que a Rússia opera um número muito pequeno de caças furtivos de quinta geração Su-57, quando comparado com as centenas de caças F-35 operados pelo Ocidente, além dos mais de 150 F-22, que até hoje ainda figura como o grande nome em termos de furtividade e superioridade aérea. E a força russa de avançados Su-30, Su-34 e Su-35, apesar de formidável, ainda não seria suficiente para combater as aeronaves furtivas da OTAN e dos Estados Unidos. E a Rússia perderia tanto em números quanto em capacidades, já que, por mais poderoso que seja um caça Su-35, por exemplo, nós estamos falando de caças de gerações diferentes, e não tem como fugir, a capacidade furtiva dos caças de quinta geração ainda é o fator que fala mais alto na guerra aérea moderna, e assim vai ser enquanto não surgirem novos radares ou equipamentos que possam detectar essas aeronaves a grandes distâncias de forma confiável. E percebam que eu falei a grandes distâncias e também usei a palavra confiável. Isso porque quem acompanha aqui o canal já sabe, a gente sempre esclarece que toda aeronave é detectável em radares. A diferença das aeronaves furtivas é que elas são detectadas a distâncias bem menores que os designs tradicionais. E isso, além de diminuir o tempo de reação das defesas aéreas, ainda lhes permite fazer o uso de seus armamentos antes que o inimigo os veja, e é justamente por isso que as chances de sucesso se multiplicam.
E se levarmos em consideração somente o número de aviões furtivos dos Estados Unidos e da OTAN, a gente está falando de mais de 700 aeronaves, somando o F-35 e o F-22. E só esse número já é maior que a quantidade de jatos Su-30, Su-35 e MiG-31. Lembrando que o F-35 tem sido extensamente exportado para vários países, enquanto que somente os Estados Unidos usam o F-22. E numa eventual guerra aérea, a Rússia derrubaria alguns aviões da OTAN e dos Estados Unidos? Certamente, talvez até alguns aviões furtivos, já que eles não são imbatíveis. Mas os dados e números apontam para uma superioridade indiscutível ocidental. Então, com isso, fica óbvio que só os meios aéreos dos Estados Unidos e da OTAN já são suficientes para dissuadir qualquer possível intenção de ataque russo à OTAN e aos Estados Unidos. E só esclarecendo que não estamos desmerecendo o poder aéreo russo, que, como dito várias vezes aqui no vídeo, é formidável e o segundo maior do mundo com excelentes aeronaves, mas o fato é que não tem como superar o poderio aéreo dos Estados Unidos e da OTAN, que é superior tanto em números quanto em capacidades. Então era isso, pessoal, e mais uma análise exclusiva aqui do canal que você não vai encontrar em nenhum lugar. Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!